Do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versos 4 e 5. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Amém por essa palavra? A história de Jonas conta que Deus se apresenta ao profeta, né? Porque ele era profeta Jonas. E fala para ele se levantar e pregar na cidade chamada Nínive. E a história conta que em vez de ele obedecer a ordenança de Deus, ele simplesmente fugiu. O texto conta que ele compra uma passagem, pega um navio e vai direto para o porão. Lá deita e dorme, né? Mas nisso levanta-se ali uma grande tempestade, ventos, e os tripulantes, os marinheiros, eles ficam desesperados a ponto de começar a jogar tudo que tinha de pesado nesse navio para o mar. Mas eles viam que não estava tendo resultado. Aí quando um deles vai lá, fala com ele, com Jonas, e ele fala, né? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E eles estavam muito cheios de temor, o texto fala. Quando Jonas fala, olha, tudo isso que veio sobre vocês é por minha conta, eu estou, né, em desacordo com a vontade de Deus, pode me jogar, me lançar ao mar, que tudo vai se acalmar. E assim eles fizeram, né? E o texto conta também que eles, muito temente, eles clamam a Deus, pedem misericórdia para que Deus não viesse ali pesar a mão deles, a mão sobre eles, por ter lançado Jonas, né? Ali no mar. E quando eles lançam, aleluia, fala que o mar ele cessa aquela grande fúria. E vem um grande peixe e engole a Jonas, onde ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele passa por esse processo, né? Terrível, Jonas, porque desobedeceu. E o texto fala que lá dentro do ventre do peixe, do grande peixe, ele ora a Deus e Deus o escuta. E o peixe vomita ele em terra. E novamente o Senhor se apresenta para ele e fala, vai lá e prega, né? E o texto conta que ele vai e prega, e a cidade ela se converte, que é onde eu li aqui, né? Os homens aceitam a palavra, se convertem, muda de vida. E nos versos 10, está escrito assim, ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não o fez. Amém por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 4, a gente percebe que Jonas fica triste com Deus, fica desgostoso, porque ele fala assim, olha, era por isso que eu estava fugindo, era por isso que eu não queria fazer, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, benigno e que se arrependeria do seu mal. Ele queria que Deus pesasse a mão sobre a cidade de Nínive. Queria que Deus cobrasse, fizesse justiça ali, porque o povo estava em desacordo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vai muito mais além o descontentamento dele. Deus providencia para ele uma sombra através de uma boboeira e um bichinho vai ali à noite e come e ela morre. Ele fica muito, meu Deus, muito triste com isso, desanimado, fala para Deus que quer morrer, que uma coisa realmente sem nexo. E o Senhor responde assim para ele, olha. E disse o Senhor, tivesses compaixão da aboboeira, na qual não trabalhasses, nem fizesses crescer, e que em uma noite nasceu e em outra pereceu? Não hei eu de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aqui a gente percebe nessa história que
Jonas recebeu um chamado para pregar, ele fugiu. Deus colocou ele numa situação de aperto, uma situação difícil, fazer ele entender que ele tinha que obedecer. Tanto é que ele ora lá de dentro e fala que ia fazer, que ia estar dentro da vontade do Senhor. Ele sai da barriga, né, é vomitado ali pelo grande peixe, vai lá, prega. E a história conta que ele teria que fazer, era 3 dias para ele poder percorrer a cidade toda. Mas o texto conta que um dia de pregação ele converteu. Agora imagina o que ele não pregou, imagina como Deus não usou esse homem. A graça, a unção que Deus deu sobre ele. Mas saindo dali, ele ainda, depois de Deus ter usado, o povo ter se convertido, ele ficou decepcionado, porque ele queria que Deus pesasse a mão. E isso é típico de nós, homens, né? Nós queremos resolver com os nossos pensamentos, com os nossos intuitos, mas Deus, ele sempre vai ser amor e sempre vai ser generoso. Essa palavra é para aqueles que Deus tem chamada para pregar a palavra. Embora Jonas era profeta, que está fugindo, que ainda não entrou em situações de aperto. Deus ainda não te colocou na barriga de um peixe, né? Mas talvez vai preparar uma outra situação onde você vai saber que você tem que estar dentro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tem pedido para você. E talvez você já está passando por esse aperto. Falta você só orar, se arrepender e pedir para que Deus venha realmente te usar da maneira que Ele quer. Por quê? Porque esse texto ele nos traz que Deus chama, Deus capacita, Deus usa. Mas logo em seguida a gente percebe que Jonas, o profeta, o pregador que Deus tinha chamado, é tão humano quanto nós e é tão cheio de defeito quanto nós, né? Nós nos preocupamos com tantas coisas. Aqui ele se preocupa com uma planta, alguma coisa que não tem alma. Às vezes nós nos preocupamos com cachorro, nos preocupamos com casa, com carro, com roupa, com sapato, com tantas coisinhas. A gente valoriza mais. E Deus aqui explica no final do texto para nós que não teria ele compaixão de uma cidade que tinha 120.000 habitantes, sem contar os animais, almas. Então, para nós aqui, o ensino de Deus para nós hoje é que nós temos que nos preocupar com as almas. Nada para Deus é mais importante do que almas. E nós não podemos ter outro pensamento. E isso ele explicou e orientou a Jonas. Temos que trazer isso para a nossa vida. Porque para Deus, tudo aqui não tem importância. Uma alma tem muito valor. Amém, amados? Curte, comente, compartilhe essa palavra. E vamos aprender junto com o Senhor a cada dia. Amém?